23 de dezembro de 2025, leitura de Provérbios, capítulo 23. Seja muito bem-vindo, você que é novo aqui no canal. Todos os meses nós fazemos a leitura de Provérbios, que é um livro que traz sabedoria para que você tome boas decisões na sua vida. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então, se você ler um capítulo por dia, você consegue terminar o livro todos os meses. Nos meses que tem 30 dias, basta você fazer a leitura dos capítulos 30 e 31 no dia 30. No mês de fevereiro, você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, 8 e 9 no dia 7 e 30 e 31 no dia 28. Hoje é dia 23, nós vamos ler Provérbios 23, que é um capítulo que nos fala sobre alimentação, sobre comida, sobre bebida, sobre os nossos comportamentos em relação aos convites que recebemos para participar de festas, almoços, jantares, cafés. Veja que o versículo 1 fala: quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. 2. Se você é guloso, controle-se. 3. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Então aqui, essa recomendação: quando você recebe um convite para um jantar, para um almoço, para um café com alguém importante, não fique ansioso pela comida. Você não sabe qual o interesse que essa pessoa tem nesse convite. Preste mais atenção em pensar por que essa pessoa me convidou para esse jantar, para esse almoço, para esse café. Veja se a intenção é boa. Às vezes a pessoa convida você para ver como você é, como você se comporta, se você come demais, se você quais são os assuntos que você fala, para ver se faz um contrato com você, se abre uma oportunidade de negócio a você ou se afasta você de um projeto. Então, quando você é convidado, preste mais atenção por alguém importante, preste mais atenção no porquê a pessoa convidou você. Versículo 4. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico. 5. Nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Os versículos 4 e 5 estão dizendo que você não deve gastar a sua vida pensando nas riquezas dessa terra. Se você se mata de trabalhar pensando só nas riquezas dessa terra, você vai deixar tudo aqui nessa terra e não vai levar nada para a eternidade. Preocupe-se muito mais com as riquezas espirituais. Não existe nenhum pecado, não existe nada de errado em você ter riqueza nessa vida. Mas tem pessoas que se matam para conseguir riquezas e não sabem por que tanta riqueza terrena. Veja o que diz aqui em Mateus, no capítulo 6. Aqui em Mateus, no capítulo 6, nós lemos no versículo 19: Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. 20. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. 21. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Se você se mata para conseguir riquezas dessa terra, então seu coração está totalmente nessa terra. Mas
para onde vai a sua alma depois que você morre? Então, se você ajunta tesouros no céu, se você busca amizade e relacionamento com Deus, que é a riqueza principal, aí está o seu coração. Em Eclesiastes, no capítulo 4, nós encontramos aqui no versículo 7 e 8 que descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. 8. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão. É uma triste maneira de viver. Então, Eclesiastes, no capítulo 4, nos versículos 7 e 8, nos fala a respeito da ilusão de correr atrás das riquezas dessa terra, de buscar riquezas neste mundo, sem amigos, sem filhos, sem irmãos. Veja que Eclesiastes valoriza amizades, ter família, ter filhos, ter irmãos, ter motivos para usar as riquezas que se buscam aqui nessa terra, ficam nessa terra, mas as riquezas das amizades, dos relacionamentos, da família, é que também são importantes. São mais importantes do que a riqueza, o dinheiro, a prata ou ouro. Voltando para Provérbios 23, agora os versículos 6 em diante. Não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. 7. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. 8. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Então, aqui os versículos 6 a 8 também falam para prestar atenção quando você recebe um convite para almoçar, jantar ou tomar café na casa de alguém que é miserável. Se você conhece alguém que é miserável e a pessoa convida você para um almoço, para um jantar, para uma refeição, vá para esse momento com atenção ao que essa pessoa está buscando de você. Não fique muito ansioso pela comida que oferece, nem fique com desejo algum pela comida que é oferecida, porque ele oferece a comida com interesses pessoais. Veja quais são os interesses e como resolver aqueles interesses, se vale a pena para celebrar um contrato, de repente, alguma coisa que interesse a você. Muitas vezes, Deus vai permitir que você entre nas casas de pessoas que são assim, miseráveis, para que você pregue o reino de Deus para essas pessoas. E muitas vezes, você não deve nem mesmo comer aquilo que a pessoa oferece na sua casa em razão da miséria que toma conta dessa pessoa. A mesquinharia, muitas vezes a avareza, o amor ao dinheiro fazem com que a pessoa não queira oferecer nada a você. Mas se Deus permitir que você vá e tenha contato com essa pessoa, vá tendo consciência de que Deus ama a todos. E Ele quer que essas pessoas também sejam alcançadas para Ele. E que elas se arrependam e encontrem um sentido da vida na riqueza da salvação. E muitas vezes Deus coloca você para isso, para alcançar essas pessoas.
Versículo 9: Não perca tempo falando com o tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Versículo 10: Não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse de terras que pertencem a órfãos. 11: Deus é o poderoso defensor dos órfãos e defenderá a causa deles contra você. Não mude de lugar uma divisa antiga, quer dizer, não invada os terrenos, as propriedades de ninguém. Não mude de lugar os limites que foram definidos nos terrenos, principalmente das pessoas vulneráveis, porque Deus defende a causa dos vulneráveis e é o próprio Deus que realizará a cobrança sobre aqueles que fazem essas coisas. Versículo 12: Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. O versículo 12 recomenda que você busque sabedoria. Todo o livro de Provérbios fala em vários capítulos. Procure adquirir a sabedoria. Procure adquirir o conhecimento. Quanto mais sabedoria e instrução você tiver, mais clareza a respeito da vida você vai ter e com mais facilidade você vai resolver as circunstâncias ao seu redor. Nós já lemos Provérbios capítulo 4, que fala: busque a sabedoria, porque com a sabedoria você tem as saídas para a vida. E aqui o versículo 12 está trazendo esse lembrete. Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. Nós já falamos aqui, quando meditamos em Provérbios 4, sobre repertório. Repertório é o conjunto de conhecimentos que você adquire ao longo da vida. Quanto maior o seu repertório, mais facilidade você tem de viver aqui na Terra. Se você conhece línguas, você pode viajar e trabalhar em outros países. Se você toca instrumentos musicais, você consegue ter mais alegria na sua vida e trazer alegria às pessoas ao seu redor. Se você entende de vários assuntos, você pode abrir vários negócios, empreender em vários ramos de negócio e ter várias fontes de rendimentos. E quando você tem várias fontes de rendimentos, você pode ajudar mais projetos e mais pessoas e ter maior alcance nas coisas que Deus coloca nas suas mãos. Então procure aprender mais. Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. Talvez você já está estabelecido em um negócio, mas é bom você dedicar uns dias para aprender coisas novas, para ampliar os seus horizontes, a sua mentalidade, para que você tenha contato com mais pessoas e alcance mais pessoas para o reino de Deus. Versículo 13. Não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão. Então aqui o 23:13 fala sobre a importância dos pais, das mães, educarem os seus filhos. 14. O 14 complementa o 13. Não deixe, então vamos ler aqui o 13 e o 14 juntos. Não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão. 14. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Quando você corrige os seus filhos na infância, você coloca limites. Os seus filhos aprendem que existem limites que precisam ser observados. Crianças que não são educadas ficam sem limites e, na idade adulta, podem transgredir as leis, pensando que podem fazer tudo o que querem porque não foram educadas e acabam pagando com a vida por se envolverem em coisas erradas porque não tiveram limites na infância. Versículo 15. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. 16. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Deus se alegra dos seus filhos receberem sabedoria, adquirirem sabedoria.
Versículo 17: Não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. 18: Assim, ou seja, dessa forma, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Então, versículo 17 e 18 falam: Não tenha inveja dos que fazem as coisas erradas. Pelo contrário, procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Quando você obedece a Deus todos os dias, Deus mostra o caminho certo. Você terá um caminho de segurança. Os pecadores podem até ganhar muitos benefícios por um período da vida, mas cedo ou tarde eles prestam contas com Deus e eles perdem tudo aquilo que eles conquistam, perdem completamente a sua esperança no dia do julgamento de Deus. Agora, quando você respeita a Deus todos os dias, você tem segurança. Por isso o versículo 18 fala que fazendo isso, obedecendo a Deus, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Versículo 19: Você não vai perder a confiança de que Deus vai ajudá-lo e dar a você o que é seu. Versículo 19: Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. 20. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais. 21. Porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza vestindo trapos. Então aqui os versículos 19, 20 e 21 falam sobre pessoas que comem demais, bebem demais, gastam seu dinheiro apenas com festas. Pessoas que comem demais e bebem demais gastam todos os seus recursos com festas e acabam na pobreza. Eles não pensam em adquirir a sabedoria. O tempo todo é dedicado para comida, bebida e festa. Então, versículo 19, 20 e 21 dizem: preste atenção nisso. Seja sábio e pense na sua maneira de viver. Versículo 22. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Versículo 23. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles a ninguém. Não venda nenhum deles. 24. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. 25. Faça o que seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. 26. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. 27. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. 28. Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. Então aqui os versículos 26, 27 e 28 falam para fugir das pessoas imorais. O texto fala de prostitutas e de mulheres imorais, mas inclui aqui todas as pessoas que são imorais, que se entregam para a promiscuidade, para o adultério, para a fornicação. Fornicação é relacionamento de pessoas solteiras. Relacionamento íntimo entre pessoas solteiras. A Bíblia fala que se você está solteiro, você deve buscar uma pessoa que tem comprometimento com Deus e que queira ter uma aliança para a vida toda. Muitas pessoas se entregam para um momento de prazer sem compromisso nenhum, que depois acaba em feridas emocionais e sentimentais, porque as pessoas criam expectativas em relação a um relacionamento mais sério e de repente aquele relacionamento não dá em nada. E muitas pessoas estão até decepcionadas porque se entregaram a vários relacionamentos sem compromisso nenhum e
não acreditam mais no casamento. Mas o problema não está no casamento, mas está em como as pessoas estão lidando com a sua vida, com a sua intimidade. O versículo 26 diz aqui: Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. 27. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa sem saída, ou seja, não entre nisso. 28. Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. O ladrão, o que elas roubam? As pessoas imorais, elas roubam a sua esperança em um relacionamento feliz. Elas fazem as suas vítimas ficarem cheias de feridas, de tristezas em relação à vida sentimental. Fazem as pessoas não acreditarem mais que existe felicidade em um casamento, em um relacionamento com alguém com quem podem compartilhar a vida. Então elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis, tornam muitas pessoas infiéis. Agora o versículo 29 até o versículo 35 fala a respeito da bebida. Versículo 29. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? 30. É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. 31. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente. 32. Pois no fim... 32. Pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Então o vinho, ele pode ser agradável ao paladar no começo, mas a pessoa vai bebendo e bebendo e no fim acaba caindo numa armadilha. Ele acaba mordendo como uma cobra venenosa. 33. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Então a pessoa que se embriaga acaba perdendo o controle e falando o que não deve. 34. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então a pessoa que bebe demais, ela fica perdida, balançando, perde até o seu equilíbrio. 35. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não lembro. Por que não consigo levantar? Preciso de mais um gole. O versículo 35 fala que a pessoa pode até se machucar, bater em algum obstáculo, em alguma mesa, se ferir, e a pessoa não se lembra do que aconteceu. Ela não consegue se levantar e ela fica viciada, precisando de mais um gole. Então, Provérbios 23 é um capítulo que nos fala a respeito de comida e nos fala a respeito de bebida. Fala também a respeito de educar os filhos, dos filhos serem sábios, das pessoas escolherem o caminho da sabedoria, não buscarem a riqueza nessa terra, desvalorizando, menosprezando a vida eterna, as riquezas da família, as riquezas do relacionamento com Deus. Mas o ponto que destaca Provérbios 23 é cuidar de eventos, almoços, jantares, cafés, não ficar preso, dependente de comida, de bebida, mas ser independente em relação a isso. Entender que a vida não é só sobre prazeres, sobre comida e sobre bebida. E quem só vive pensando em comida e bebida acaba na pobreza, acaba gastando tudo que tem em festas, esquecendo-se de cuidar da sua vida em outras áreas. Essa é a meditação de Provérbios 23. Agora eu quero fazer um convite a você que ainda não recebeu a Jesus. Deus enviou Jesus para trazer salvação para toda a humanidade. A maior riqueza que uma pessoa pode ter é a sua salvação, o seu relacionamento com Deus.
porque Deus ele preenche o nosso vazio, ele mostra o propósito para a nossa vida, ele nos dá direcionamento certo, ele nos livra de sermos avarentos, miseráveis, como nós lemos hoje aqui em Provérbios 23. Ele nos livra de ficar tão ocupados buscando apenas riquezas nessa terra, sem ter uma vida em família. Ele tem plenitude de vida, ele nos livra da imoralidade, de muitas vezes ficar com carência e dependência emocional e se entregar a uma pessoa ou depois a outra e depois a outra, buscando, querendo encontrar o sentido da vida. A Bíblia fala, lá em João, no capítulo 4, que havia uma mulher samaritana que Jesus aborda e fala que ele tem água da vida para ela. E aquela mulher já tinha tido 5 maridos e estava vivendo com o 6º homem, que também não era marido dela. E aí Jesus fala para ela: você está procurando um sentido na vida em pessoas, em relacionamentos. E você já está no 6º relacionamento e ainda não encontrou, mas você pode encontrar a água da vida em mim. Jesus estava dizendo isso para aquela mulher. Da mesma forma, tem muitas pessoas que estão buscando preencher o seu vazio com relacionamentos, com comida, com bebida, com festas. E Deus, ele quer trazer o verdadeiro sentido para a vida. Então, se você quer encontrar esse sentido hoje, aceite a Jesus e comece a orar, falar com Ele e pedir a Ele que mostre as riquezas que Ele tem para você. Faça uma oração comigo para pedir a Jesus a salvação da sua alma. Salvação da sua alma significa que você vai receber o perdão dos seus pecados, porque Jesus morreu por nós para nos salvar dos nossos pecados e nos fazer filhos de Deus. Faça essa oração agora, repita comigo dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados agora e registra o meu nome no livro da vida, que está no céu para a eternidade. Me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o fim dessa vida. Em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja que prega que só Jesus deve receber as nossas orações. Comece a frequentar essa igreja, participe dos estudos bíblicos para que você aprenda mais a respeito da vontade de Deus para a sua vida. Deixe os amigos de farra para trás. Deixe os amigos da imoralidade para trás. Faça amigos que seguem a Deus para que você possa se aproximar mais de Deus. Não se decepcione se você encontrar pessoas dentro da igreja fazendo coisas erradas. Nas igrejas existem pessoas que fazem coisas erradas, porque elas estão ocupando espaço ali. Mas quem trouxe salvação a você foi Jesus. E se você escutou essa mensagem e tem feito coisas erradas mesmo estando na igreja, é tempo de você corrigir a rota, de mudar o caminho, de se converter e realmente seguir a Deus, porque Ele quer isso de você. Ele quer a salvação. Onde vai a sua alma se você partir agora, por mais que você tenha muitos anos de igreja? Pense nisso e corrija a rota. Deus abençoe o seu dia. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa leitura de Provérbios 23. Pedimos que o Senhor venha nos ajudar a seguir com moderação em relação à comida e com relação à bebida. Que também sejamos sábios e capazes de doar o que temos recebido da parte do Senhor para aqueles que precisam, ajudando
aqueles que precisam de auxílio, de apoio e de ajuda. Que o Senhor nos ajude a vencer a avareza, a miséria e também a imoralidade. Que o Senhor remova da nossa vida todo o pecado e também as más companhias e amizades. Nos mostra o seu caminho e nos confirma o teu Espírito Santo diariamente para seguirmos nos teus mandamentos. Ajuda-nos a educar os nossos filhos, a sermos bons filhos e a cumprirmos toda a sua vontade em nosso viver hoje e sempre para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida grandemente, sempre e sempre. Amém.